Nesse vídeo eu vim dar dicas aqui para vocês, juntamente com o Tom, que também é estudante de medicina lá na UNLP, ele está no último ano de medicina e é professor de histologia. E o nosso intuito aqui nesse vídeo é ajudar você a ter um norte de como estudar corretamente histologia no primeiro ano de medicina. Oi, gente! Meu nome é Stephanie. Hoje eu estou aqui com o Tom, que ele é estudante de medicina lá na UNLP também e está no último ano da carreira de medicina. E aí se apresenta um pouquinho pra gente, Tom. Você também é professor, né, de histologia, que inclusive foi ele que me ajudou a fazer a minha prova final de histologia. Então se apresenta aí mais um pouquinho pra gente, Tom. Bom, gente, meu nome é Tom, como a Stephanie já falou, né? Estou no último ano e, primeiramente, também queria parabenizá-la, né, por toda a nossa trajetória que a gente teve aí quando ela estava fazendo a preparação para a final e foi uma das melhores alunas, e não é mentira, eu falava isso direto. Bom, mas aquele roteiro básico, né? Tenho 34 anos, já tenho outra formação no Brasil, eu sou fisioterapeuta, cursei engenharia elétrica também, enfim, me encontrei na medicina, né? Entrei em 2018, graças a Deus eu nunca reprovei em nada, e hoje eu estou aí no último ano de medicina, se Deus quiser completar isso aí o quanto antes, que eu já não aguento mais essa faculdade, né? Essa ideia de estudar, enfim, prova oral, tudo que essa faculdade. Totalmente, um exemplo a ser seguido, né? Você já aí no último ano ter passado por tudo isso, tem muita bagagem e muita experiência que a gente vai contar aqui ao longo desse vídeo. Aqui é mais fácil falar assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mas bom, hoje o intuito aqui desse vídeo, né, é contar um pouquinho como estudar histologia para esse primeiro ano de medicina, que é um ano assim temido, né, para os ingressantes aí, que sempre estão entrando no primeiro ano de medicina. No início a gente fica um pouco perdido ali, eu particularmente fiquei no início, você ficou também, Tom? Na sua época eu acho que tinha menos informação ainda, Tinha menos ainda, né, não tinha nada para te ajudar, era você sozinho literalmente. Literalmente. No início, tipo assim, uns formulários que a gente tem que preencher para estar apto para cursar a matéria, fazer autoavaliação, tirar acima de uma nota para poder promocionar. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pegar no início também para tentar promocionar o máximo possível, né? Essas coisas que a gente vai falar aqui também. Vou aproveitar e já pegar aqui as perguntas, que ao longo do vídeo a gente vai falando essas dicas aí para vocês. Dicas, né, pra gente ter um norte aí de como estudar histologia e, quem sabe, promocionar, né, Tom? Porque com certeza. A gente tenta, se eu tivesse essas informações que eu tenho hoje, eu já teria pensado em promocionar. Porque a gente entra na faculdade, né? Não sei você, na sua época. Não tinha promoção, né? Não existia. Não tinha. Nossa, então era mais difícil ainda, né? Na verdade, eu já vou começar falando assim, ó. Todo mundo me pergunta, qual que é o ano mais difícil? É o ano que você tá. Não existe esse negócio de, na minha época era mais difícil. Não é que era mais difícil. Era um outro método. E aí a gente se acostumou com aquele método. Uma coisa é, por exemplo, se pegasse eu agora e jogasse no seu método, talvez eu pudesse achar mais fácil. Sim. Só que você começou nesse método, te acostumaram com esse método. Então ele vai ser o método difícil para você. Entendeu? Tem isso também. Eu gosto de comparar as coisas assim, bem do jeito que elas têm que ser, porque senão a gente fica comparando. E aí, na verdade, parece até que desmerece quem tá agora, porque, poxa, agora tá mais fácil, lá era mais difícil. Não, cada um tem sua dificuldade e vamos pensar assim que você vai ter bastante dificuldade para poder enfrentar e passar, eu acho que eu falo que foi fácil assim, né, entre aspas, porque fácil não foi, senão eu teria promocionado também, claramente. Mas assim, é porque eu entrei com um pensamento também que as pessoas falavam, 4 é luxo, é impossível promocionar. Mas eu vi que isso é uma crença, não é uma verdade, né? Então, às vezes a gente tem que parar de pensar nas experiências dos outros e viver a nossa experiência, né? Claro. Eu vi que é possível sim promocionar, é só ter essas sacadas já desde o início. E um detalhe importante que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, a faculdade ela sempre está em modificações, mudanças, né? Certas coisas não mudam, certas coisas mudam. E uma grande mudança que a gente passou
obrigatoriamente foi a questão da pandemia. Então, por exemplo, quando eu entrei não tinha, e era um jeito, depois ficou outro jeito. E o ano passado que você cursou foi outro jeito. Quer dizer que ano que vem agora, ano que vem não, né? Esse ano agora 2023, vai ser igual o ano que eu fiz quando não tinha pandemia? Não sei te falar. O que não muda é a matéria. Agora, a maneira que eles vão lidar com promoção, com isso, às vezes pode sofrer uma pequena modificação também. Sim, todos os anos têm suas particularidades, né? E foram 2 anos que você teve esse método online aí na faculdade. Quais foram, né, esses anos aí que você teve? Foi tipo assim, o ciclo clínico? Foi o interno? Qual foi? Foi o início do ciclo clínico, vamos dizer assim, né? Que foi o 3º ano, foi em 2020, e o 4º ano em 2021. Entendi. O ano passado, 2022, eu fiz o 5º ano, e ele foi um pouco híbrido. Eu tinha muita coisa online, eu tinha algumas coisas no hospital, foi um pouco híbrido isso aí, entendeu? Entendi. Acho que agora a gente pode ir para as perguntas, e aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre aí esse norte que a gente pode dar para o pessoal que vai ingressar agora no 1º ano. Bom, a primeira pergunta aqui seria: qual livro você indica para começar a estudar histologia? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu diria até o único mesmo. Eu acho que o único que você tem que primeiro buscar como início é o Rossi, né? O Rossi, né? Histologia do Rossi. Ele, assim, eu acho que você vai ter tudo o que você precisa. É lógico que há mais que, li ali e não entendi, o que acontece, né? Na verdade, quando a gente fica trocando de livro para livro, é porque a gente não gostou da maneira que aquele autor escreveu. Aí você pode buscar no Google ou em qualquer outro livro, mas o livro mesmo, base, é o livro do Rossi. Entendeu? Sim. Isso para histologia. Isso. Agora, para embriologia, por que eu digo isso? Porque você vai ver que a matéria mesmo na faculdade ela vai chamar citologia, histologia e embriologia. Aí embriologia, diríamos que é outro assunto, né? E aí vai ser outro livro, outro professor, que no caso eu dou aula de histologia e citologia. Uma coisa que você falou é que no início, né, a gente não pode entender algumas coisas ali no livro, né? Isso foi uma das coisas que no inicinho ali da faculdade, como a gente não tá com o espanhol ali tão afiado, a gente demora mesmo no primeiro momento, né, a ler e a entender. E também quando a gente tá escutando um áudio. Mas uma coisa que eu falo, né, pra quem tá escutando, é que isso é normal e que a gente vai pegando aos poucos, né? Às vezes a gente fica ali, meu Deus, tô aprendendo medicina e não sei o espanhol totalmente muito bem. Mas é só pra deixar claro que isso é normal, que todo mundo passa, né? Acredito que você também passou, né, no início. O que sempre me ajudou, eu sempre tive uma consciência muito grande assim, eu tenho que ser perfeito no básico, entende? Então eu nunca me preocupei muito em saber o fino do fino. Às vezes eu vejo aluno muito preocupado com o fino, né? Por exemplo, sei lá, exemplo tosco, quanto que é 1 mais 1? 2. Isso aí é o básico. Agora, quanto que é 3,78 mais 3,28? Cara, isso já é muito fino, entende? Saiba o básico e pouco a pouco você vai escalando. Não adianta você querer saber já o fino se você não sabe o básico. E aí que é o grande erro. Às vezes o aluno ele quer ler aquele conteúdo e já gravar tudo de primeira. Não. Primeiro você grava o básico. O que eu não posso esquecer? O que é base aqui? Isso. Sim. Pouco a pouco nas suas revisões, no seu entendimento, lá durante a aula, lá com o professor, discutindo com alguém, aí você vai acrescentando o que é o fino. Entende? Então, é o que você falou, às vezes você lê uma coisa, você não vai entender. Por que você não entende? Porque te falta tantas outras coisas para você entender aquilo ali, e aquilo ali o professor nunca vai te tomar, ou então às vezes ele vai te tomar sem te perguntar a explicação, porque ele sabe que você não sabe a explicação. Sim. Então, tem que ter esse filtro. Você tem que aceitar, literalmente, e com toda humildade que eu digo, aceita a condição que é que eu estou hoje, de que nós somos alunos. Entende? Que não vai adiantar a gente querer saber tudo, não. Só que o que é básico você tem que saber. Sim. E se você não souber o básico, é aquilo ali que vai te derrubar. E sem saber o básico, você não consegue entender o que é o fim. Entendeu?
E mesmo a gente aprendendo o básico e depois o fino, não quer dizer também que a gente já gravou ali no primeiro momento. Eu tenho uma frase também que eu levo como lema, né? Que é assim, a repetição é a mãe de todo conhecimento. Então a gente tem que estar sempre repetindo e só depois de ver ele várias vezes, que aí sim você vai ter gravado ali no seu subconsciente, né? Então, com certeza. É aceitar, né? É aceitar que o conhecimento ele vai sendo construído. Você não vai saber tudo agora e daqui uma semana você já vai lembrar de tudo. Não, é pouco a pouco que você vai construir. Ou seja, fique tranquilo com o processo. Não acha que, pô, eu vi ontem, eu já esqueci. Normal. Espera, vai repassando, que vai fazer diferencial, né? É repassar e aí, a pouco você vai aprender. E às vezes as pessoas estão fazendo ali a prova parcial e já tá preocupado com a final. Calma. Uma coisa de cada vez. Cada coisa tem seu tempo, né? A próxima pergunta. Como organizar os estudos do primeiro semestre? Em relação às matérias ali do primeiro semestre, né? Que seria técnicas histológicas, os tecidos, né? Tem um pouquinho ali de êmbrio, mas só falando aí dos tecidos em si, o que você daria de dica, assim? Primeira coisa, assim, aí eu vou falar até de uma forma geral. A grande dica que eu sempre dou, nunca estude uma matéria só. Eu vejo o aluno assim, eu vou dar atenção só para anatomia. É isso que a gente faz no Brasil. E isso é um grande erro, porque depois vira uma bola de neve que você não consegue voltar e pegar outra matéria. Por exemplo, eu dei atenção só para anatomia. Anatomia é uma matéria que todo mundo gosta de estudar. Por quê? Porque é a que mais se parece com a medicina, né? Você está vendo ali o cadáver, que é a peça, né? Você vê o osso, você vê músculo, você vê um tanto de coisa e aí você se apaixona. E aí, eu vou estudar só isso aqui porque isso aqui eu gosto. Biologia é chato, histologia é fácil, todo mundo cai nesse erro achando, não, histologia é fácil, eu pego rápido. É a matéria que mais reprova, né? Exatamente por isso. Para mim foi a mais difícil. Eu considero histologia para mim mais difícil. Mas no início talvez você nem a considerava, né? Não, isso aqui eu pego rápido. Bio. E hoje eu acho bio mais fácil. Entende? Então, assim, o primeiro detalhe é esse: nunca deixa para estudar uma matéria só. Entende? Por N motivos. Sempre, mesmo que esteja difícil, mesmo que o tempo esteja curto, você tem que pelo menos dar uma vista de todas as matérias, todas as semanas. Tá? E aí, falando em questão mesmo de tecidos, né? A questão do tecido, cada um vai ter uma particularidade, certo? E aí, não tem segredo. Volto a dizer as duas coisas. O básico de todos eles vai ser praticamente o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Então, entenda eles muito bem, porque eles vão te dar a base para entender os outros assuntos, certo? E em cima deles, em cima do que você tem o básico e os novos, é a revisão. Tá? Faça um esquema de revisão. Qual que é o ideal? Eu faço um, a Stephanie provavelmente faz outro, isso aí é de cada um. Eu não sei o seu tempo, eu não sei como é que você se organiza com academia, com fazer almoço, eu não sei. Sim. Isso é de cada um. Mas encontre uma maneira de fazer uma revisão periodicamente. Eu acho que é o que faz a maior diferença na faculdade, na minha opinião, é isso. Você está fazendo uma revisão periodicamente, não é revisão sozinho, na minha opinião, é uma revisão sempre com outra pessoa. Por que com outra pessoa? Porque você vai se acostumar a expor o assunto. Né? É o que vão te cobrar numa prova final, é o que vão te cobrar durante toda a carreira, certo? Por mais que às vezes uma prova parcial seja múltipla escolha, ou aberta, não importa, né? Mas na prova final, ou durante todo o resto da faculdade, você vai pegar provas orais. E quanto antes você acostumar a expor esse assunto, pode ter certeza que você vai largar na frente aí e não vai ter que corrigir durante o ano. Sim, eu acho isso super importante. Tipo assim, a gente já estudar essas primeiras matérias já com o intuito de, se você tiver que fazer uma prova final. Porque se a gente começar a estudar esses assuntos, principalmente fazendo o método da autoexplicação, né? Você estudar e falar para você mesmo, ou gravar um áudio, ou encontrar com um amigo e estudar, isso ajuda muito para uma prova final, e não só para a prova final, né? Porque quando você se autoexplica, você realmente entendeu a matéria. Então, isso consequentemente vai ajudar também ali para as provas parciais. Isso, é até um método que eu utilizei com você, né? Para a final era o quê? Isso. Olha, eu com a Stephanie, como é que eu fazia? Antes de cada aula, ela tinha que mandar o áudio de todos os assuntos que a gente já tinha visto. Isso. Por quê? Então, ou seja, vamos supor que ela me falou, o primeiro assunto foi fígado. A gente teve depois, 20 aulas. Ela me mandou no mínimo 19 áudios.
Isso fez com que ela acostumasse a falar aquele assunto várias vezes. É um modo repetitivo? É, mas também é um modo que, pouco a pouco, fica tão natural você falar, você consegue fazer uma associação muito grande no assunto. Então, eu acho que, não só para o primeiro semestre, mas para todo ano, eu acho que é a maior dica que você poderia fazer, que eu poderia dar para vocês é essa. Eu também considero, eu acho que essa dica aí é a mais importante de todas, que se eu soubesse ela desde o início, com certeza ia fazer muita diferença, assim. E é engraçado, posso falar até uma coisa polêmica, mas é porque às vezes o aluno, me incluo nisso, a gente quer inventar, não, eu quero fazer do meu jeito. E aí eu falo, a gente já está tão acostumado há tantos anos aqui a ver o mesmo processo. A gente fala, velho, faça isso. Aí o aluno vai lá e não faz. Aí dá errado e tem que voltar. Vai falar, ó, faça isso. Aí todo ano é a mesma coisa. Então, para quem está vendo esse vídeo agora, tenta seguir o máximo que a gente está falando aqui, porque você tem que entender uma coisa, vai mudar completamente tudo o que você sabia de método de estudo Brasil para quando você chegar aqui. Você vai ver que, pouco a pouco, você vai ver que é diferente. E se você quiser fazer do jeito que você fazia no Brasil, provavelmente não vai dar tão certo. Entendeu? Não é que não vai dar, você pode até arriscar. Mas a palavra é arriscar, você vai estar arriscando, porque pode dar errado, na maior parte das vezes dá errado, e infelizmente o aluno perde um ano e aí já é. Sim. Igual eu gostava muito de escrever tudo. Tipo assim, eu via a aula e eu escrevia tudo. E eu vi que no final isso não valia de nada, entendeu? O tempo que eu gastava ali escrevendo, eu podia estar falando e retendo na minha memória. Então, tipo assim, tem coisas que a gente, mesmo que são crenças, né, que a gente gosta, tipo assim, não, eu gravo a matéria escrevendo. Mas isso é um método muito passivo. Às vezes, pra gravar, a gente precisa de métodos mais ativos, como esse de falar, da autoexplicação mesmo. Então, tem métodos que são comprovados que você aprende mais rápido, realmente. Então, e é o método que eles vão cobrar aqui, né? Então, enfim, a gente fala isso, porque a gente está lidando sempre com informações gerais. Eu não estou dando uma informação específica para tal pessoa. Olha, no geral, tentem fazer da maneira que a gente está falando aqui. Entendeu? Você pode usar o método que você quiser. Quem sou eu para falar que você não pode usar? Sim. Mas talvez você vai ter muito mais facilidade a longo prazo. Você vai ter mais facilidade em fazer uma prova oral se você já acostumar a fazer isso aqui agora. E depois do segundo ano também as provas são orais, né, Tom? A partir do segundo, né? Não é nem depois, né? A partir do segundo mesmo. A partir do segundo, né? Já começa. É porque antes, quando a gente estava na método online, tinha muita prova que às vezes era múltipla escolha e tal, mas presencial, igual tá agora, aí eles, todos, a partir do segundo ano, é tudo prova oral, inclusive fisiologia e bioquímica, você tem que aprovar primeiro com um professor, aí esse professor te passa para outro professor, para fazer uma outra prova de outros temas. Os dois têm que te aprovar. Ou seja, você vai ter que ser muito bom em expor o assunto. Meu Jesus, já tô vendo o que me aguarda. Já te coloquei medo, né? Já te coloquei medo. Nossa, não sabia disso não, tá vendo, né? Depois, pode me dar essas dicas aí, do segundo. Não, depois a gente conversa. Depois a gente monta outro vídeo. Outro vídeo, outro assunto. Próxima pergunta. Você indica estudar pelo livro ou os vídeos da cátedra? Ou os dois juntos? Porque tem um canal no YouTube, né? Que é histologia, cátedra de histologia, se eu não me engano. Eu vou ser bem sincero. Eu não gosto dos vídeos da cátedra, mas eu acho importantíssimo você estudar por qualquer outro método, ler no livro. Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que fazer seu papel de aluno, de estudante, que é o quê? Pega resumo, pega livro, pega o que for, mas estude. Não é só querer facilidade, vou pegar só resumo e mais nada. Não, pega o resumo, aí um assunto que você vê que é um assunto importante, vai lá e lê do livro, pergunte pro professor na aula, entende? Eu acho que você tem que fazer seu papel também. Não é só usar muleta, né, que é o quê? Pegar por exemplo, um cursinho ou um resumo que um aluno te passou e achar que ele vai te servir, não. Você tem que fazer seu papel, quer entender, é procurar, é aprofundar o máximo que você puder no tempo que você tem. Uma vez feito isso, eu acho que é importante você ver o vídeo da cátedra, e você pode até aumentar a velocidade, só para ver se tem algum detalhe que o professor falou ali que você não tinha notado. Por que isso é importante? Porque, normalmente, eles cobram o que eles dão. É você, às vezes, que não prestou atenção que ele tinha comentado, entende?
Agora, outro fator importante também, a cátedra ela te dá uma guia. A guia é o básico. Sabendo aquilo ali, se você souber aquilo ali, você está bem. Quer dizer que você tirar 10 em tudo? Não. Mas se você souber tudo o que está ali, sem tirar nada, se você souber tudo o que está ali, sem tirar nada, a chance de você aprovar, eu diria que é 99%. E até entendeu? De promocionar mesmo. Não é que você vai tirar 10 na prova. Por que você não vai tirar 10 na prova? Porque sempre vai ter questão que eles tiram não sei da onde, entendeu? O que é normal. Mas você consegue aprovar? Consegue. Infelizmente, Stephanie, eu costumo também dizer assim, ó, a questão é que todo mundo faz o quê? Pega já o resumo de alguém, de um cursinho, ou de algum outro ex-aluno, pega o resumo. Só que o resumo, ele já vai ter de 70% a 80% da informação total. Aí, se você pega o resumo do resumo, você vai ficar de 40% a 50% de informação. E as pessoas não se tocam para isso, porque ela quer resumir o resumo. Já percebeu? Às vezes, por exemplo, como você falou, eu tenho um cursinho, eu tenho um curso. O meu já é resumido. Aí o que o aluno faz? Ele quer resumir o meu resumo. Você fica com muito menos do que você deveria. Então não faz isso. Faça o seu papel de aluno, que é o quê? Quer fazer o cursinho? Faça o cursinho. Mas você também tem que estudar, você também tem que ler, você tem que chegar na hora da aula e perguntar ao professor, entendeu? E por aí vai. E nas aulas de tirar dúvidas, você tem que fazer o máximo que você puder. Tentar fazer exercício, resolver provas de anos anteriores. É isso que te garante a aprovação e é isso que te garante muito mais que a aprovação. É lógico que a aprovação é o nosso objetivo primário. Só que o nosso objetivo é o quê? Aprender. Uma coisa só que eu queria pontuar disso aí que você falou é que tem muito disso, das pessoas quererem estudar somente por resumo. Somente por resumo. Tem aquela... assim, vou estudar só ali na semana da prova, e esse é o pior erro, né? Que as pessoas podem cometer, estudar ali só na semana da prova e pegar o resumo. Aí você perde a oportunidade de promocionar, né? Que você poderia, e também você fica ali defasado, porque você não aprendeu tudo, e aí se você não promocionar, vai sobrar para a prova final. Que aí você vai ter que estudar no final do ano o conteúdo que você ficou defasado aí durante o ano. Você vai gerando uma bola de neve, porque vai chegar no segundo ano, vai te cobrar algumas coisas que você não vai saber, aí depois você pode até dar sorte, mas vai ficando sempre mais difícil. É o que eu falo, faça o seu papel de aluno, que é estudar. Você está indo para lá para estudar, estude. Exatamente. Uma outra pergunta que a gente até já meio que falou aqui também, que é isso. Você acha as guias da cátedra importante, como agregar elas aos estudos? Aí foi basicamente o que você já falou, né? De tentar saber o máximo ali das guias, né? Que vai te ajudar não a tirar 10, mas pelo menos aí promocionar. E agregar elas aos estudos. Seria isso, né? Agregar, fazer esse papel do estudante e tê-las ali do lado, agregando ali aos seus apuntes, né? Seria isso. Isso. Como é que é, né? Ou seja, você tem a guia. Aí você está lá prestando atenção na aula, certo? Fica com uma caneta, sempre tem uma caneta marcada texto do lado. Porque o professor ele vai te chamar no sentido de ele vai chamar a tua gente, isso aqui é muito importante. Ou ele vai ser direto, gente, isso aqui cai em prova. Circula aquilo, que aquilo ali já é um grande passo para você, porque provavelmente em algum momento aquilo ali vai ser importante para uma prova para você, entendeu? Então você tem que usar algumas artimanhas, algumas malícias para poder sempre estar um passo à frente. Você não pode estar um passo atrás, você tem que estar um passo à frente. Nas provas de choice é um pouquinho diferente das provas finais, é que pega bem esses detalhes, né? Tipo assim, um nomezinho de um hormônio, alguma coisinha assim. Nas provas de choice que é bem específico, né? Tipo assim, é aquilo ali e uma vírgula muda tudo. E as perguntas são bem objetivas, né? É aquilo ou aquilo. Se você não sabe, você não vai saber realmente. Né? Com certeza. Então, bora para a próxima. Como treinar para as provas parciais? Falando, escrevendo, fazendo provas antigas, como que seria isso? Como a gente até meio que falou, né? Eu acho que o repasso, ele é muito importante. Só que histologia, desde que eu entrei até hoje, as provas são múltipla escolha. Então, se você puder fazer o máximo de questões múltipla escolha de provas de anos anteriores, isso vai te ajudar muito. Entendeu? Por quê? Porque você vai acostumar com o jeito de pergunta, com o jeito de raciocínio, e existem padrões. Entendeu? Aí só tem que saber identificar. E quanto mais você treina, mais você vai estar preparado para quando for sua prova. Entendeu? Então, assim, você tem que estar sempre passando a matéria oral? Tem, porque isso te facilita a entender. Isso te facilita para uma prova final, certo? Mas sua prova é múltipla escolha. Então, como é que é a melhor maneira de treinar para a prova múltipla escolha?
fazendo questões múltipla escolha. Por quê? Porque no oral não tem como você pegar o fim do fim toda hora. Senão você passar uma matéria, você vai gastar uma semana, entende? Exato. Só que é no múltipla escolha que você pega o fino, que você lembra, pô, essa questão já tinha feito e a resposta, entende? É utilizar de manhas mesmo para poder aprovar. Então, a melhor maneira de fazer uma prova de histologia múltipla escolha é fazendo muitas questões múltipla escolha. Mas, junto a isso, é fazendo as revisões para que você sempre tenha capacidade de associar e raciocinar. Aí é aquela frasezinha, né? Back to basic, ou seja, você sempre, no momento de dificuldade, você volta no básico, para ver se aquele básico te ajuda a pelo menos eliminar uma questão. Pô, isso aqui eu vou eliminar essa opção aqui, porque isso aqui eu tenho certeza que não é. Entende? E aí vai te ajudar. E agora a outra pergunta é: como estudar para promocionar na parcial? Essa pergunta aqui é a pergunta de $1 milhão. Mas olha só, às vezes a gente pensa assim, mas querendo ou não, já é tudo o que a gente está falando. Sim, exatamente. Não existe um segredo. Pô, vou só fazer isso aqui então que eu promociono. Qual que é o segredo? É tudo isso que a gente está falando, né? Ou seja, resumindo, primeiro, nunca foque a atenção só numa matéria. Segundo, o básico é o básico. O básico é 100% tomável, 100% para você ter a capacidade de discernimento, para ter a capacidade de raciocínio. Terceiro, faça o máximo de... Quando eu falo máximo, é o máximo mesmo. Sei lá, faça 1000 questões, múltipla escolha. E sempre esteja repassando. Fora isso, é aula lá com o professor, é tirar dúvida, entendeu? Não está entendendo, pergunta, não está entendendo, vai no livro e lê, é fazer o seu papel. Aí eu tenho certeza que você promociona, entendeu? Agora, quiser fazer diferente, pode, que às vezes você dá sorte, ou às vezes você está melhor com outro método. Mas esse aqui já é um método totalmente 100% testado e que funciona. Realmente funciona. Eu acho que a sacada também é essa de você tirar suas dúvidas, porque às vezes a gente está estudando e como a gente não tem um professor ali do nosso lado sempre, né, a gente acaba passando a dúvida e fica por isso mesmo. E aí talvez na prova cai exatamente aquela dúvida que você tinha, né? Ou então às vezes a dúvida ela te desbloqueia para mais 5 questões que, poxa, sério, só isso aqui? Sim. Talvez é uma dúvida que você considera difícil, mas é uma dúvida básica para aquele assunto, para você entender o que vai ter depois, né, daquilo. Aí muita coisa às vezes não estava fechando, por quê? Porque você não sabia aquele detalhezinho. Sim, exatamente. Então, não ter vergonha, né, também nas aulas ali no final, ou não quer levantar a mão e perguntar, mas no final ali, né, ir lá e tirar a dúvida com o professor, né. Com ajudante, com alunos de anos avançados, enfim. Sim. Isso encaixa até com uma outra pergunta, que é como fazer o tempo da aula presencial ser produtivo? Porque, basicamente, a gente estuda mais em casa, né? Porque o método da UNLP é isso, um método mais autodidata, né? Que a gente fala, assim. Que a gente tem que estudar antes, ter um conhecimento prévio para ir para a faculdade e tirar realmente as nossas dúvidas ali, né? Claro, então, como fazer desse tempo ser mais produtivo? Vou ser bem sincero. Vou lidar com a realidade. Qual que é a realidade? Você vai começar sempre vendo a matéria e chegando lá com a aula. Só que vai chegar um momento que você vai estar atrasado. Normal. Tá? O que é o mínimo que você sempre vai ter que ter? A guia. Leva a guia ou leva o resumo que você tem, não sei, mas se o resumo não deu tempo de você ler, você não vai saber onde colocar. Sim. A guia vai ser basicamente o jeito que eles apresentam o slide. Leva uma canetinha para você marcar, igual eu falei, ele falou que é importante, marca, e às vezes algum detalhe que ele explicou lá, que você viu, pelo menos você leu rápido assim, não achou, escreva. Então leva a guia, não leva uma folha em branco para você escrever não, que é prejuízo para você. Entendeu? Você vai ter aqui tanta coisa para ver e não vai conseguir. Então, leva a guia. Ou então, quem sabe, mas aí não é uma dica tão boa, não. Quem sabe você até imprime os PowerPoints, né, das aulas deles antes. Imprime e leva também. Mas, na minha opinião, leva a guia, leva uma caneta marca-texto e leva uma caneta, um lápis, alguma coisa, para você escrevendo junto. Entendeu? Se precisar. Pronto. Você vai tentar sacar o máximo daquela aula. Entendeu? Agora, o ideal, se possível, mas eu sei que vai ser bem complicado com o avançar do ano, né, é você sempre tentar ir para a aula já com o assunto visto. Sim. Porque aí sim você realmente aproveita, porque aí você tira dúvida, né, você sabe exatamente onde está o ponto de necessidade que às vezes o professor vai falar, ou que está a sua dúvida, enfim. Ou ele te pergunta e você pode responder, né, também. Entendeu? Mas eu falei para levar a guia, pelo menos por quê? Porque
é quase certo que não vai dar para você acompanhar sempre. Vai ter alguma aula que não vai dar tempo de você ver ela previamente e você vai chegar no cru. E aí o cru é pelo menos a guia, caneta marca-texto e uma caneta para você escrever o que o professor É uma dica boa mesmo, de imprimir, né, essas guias e faz um caderninho das guias e leva para vai com elas impressas, porque vai ser muito melhor para você. Sim, boa. Né? Agora tem um detalhezinho que eu queria também comentar aqui, Stephanie, que eu não sei se vai ter essa pergunta, mas aí eu vou voltar lá atrás quando me perguntavam de material, né, qual livro e tudo mais. Um grande erro também que eu vejo dos alunos é ter muito material. Por exemplo, eu quero ter três resumos, eu quero ter o PDF de todos os cursinhos, eu quero ter YouTube. Isso é a pior coisa que você faz. Pega um material que você fala só, esse material aqui é bom. Qual que vai ser o complementário? O livro. É lógico que uma vez ou outra, esse material aqui já está muito bom, pega esse tema aqui, ok. Mas é porque às vezes a gente fica perdido. Eu vou ler um pouco aqui, eu vou ler um pouco daquele, Na hora que você vai ver, você gastou o dia inteiro e você não viu foi nada. Então pega um material. Estão incompletas também, né? Muitos resumos estão incompletos. Então aí você tem que fazer um quebra-cabeças, né? Juntar um pouquinho dali, outro dali. Ou então você começa a ler muita coisa repetida. Então assim, pega um resumo que você fala só, esse resumo aqui eu sei que ele é bom. Ok, eu não entendi isso aqui. Não vai no YouTube não, vai no livro, lê só aquela parte. Às vezes você vai ler 2 parágrafos e já vai entender o que estava explicando. Acabou, entendeu? E uma coisa também que você me via fazendo muito com você na aula lá. Cara, imagem de livro, ela fala muito. Então não pula a imagem não. Lê a imagem, lê o que está escrito debaixo dela, tenta entender ela, que ela vai te mostrar às vezes uma coisa que no livro era 2 páginas. Às vezes na foto você entende tudo. Não, é igual, eu até falei isso num vídeo que eu tô contando a minha prova final de histologia, e eu falei isso. Por exemplo, daquele método contracorrente, quando você explicou desenhando, pra mim fez muito mais sentido, porque, tipo assim, uma coisa que eu tava entendendo na teoria fez muito, muito mais sentido quando você desenhou ali na prática, entendeu? Então, as coisas andam juntas, e eu acho que quando você tenta explicar alguma coisa desenhando, é muito melhor. Acho que tanto pra você quanto pro professor, porque ele vê... Com certeza. Ele vê que, tipo assim, nossa, realmente ela entendeu. Você entendeu. Às vezes ela não tá sabendo, é só me falar direito. Isso. Mas eu sei que ela entendeu. Exatamente. Aproveitando uma dica aí pro pessoal, pra mim, o que fez toda a diferença, né, nesses meus estudos aí, estudando histologia, que eu recomendo, porque deu certo pra mim, e eu acredito que possa dar certo pra você também, 3 coisas. Primeiro, estudar com as aulas do Tom. Inclusive, né, ele dá aulas particulares e agora ele tá com um novo projeto aí pra esse ano. Então, vem coisas por aí, né, Tom? Me segue depois lá no Instagram, que lá que eu vou lançar. Segue ele no Instagram. Mas vem coisa top aí, hein? Inovadora. Pois é. Como é que é? Seu arroba, Tom? É @Tom na Med. Pronto. Entendeu? Aí é o TOM na Med, né? Então, acompanhe por lá, porque ele vai falar o que vai vir por aí esse ano. Então, são as aulas do Tom, as guias da cátedra e o livro do Ross. Pra mim, foi esse combo aí, essa tríade. Só isso já basta, né? Sim, igual, né? Você falou, não ter tantos apuntes, tantos resumos. Então, pra mim, o que me ajudou e pra ter esse norte aí é focar nessas 3 coisas que eu acho que pode te ajudar aí nesse ano. Perfeito. No primeiro ano de medicina. Uma outra pergunta, como organizar os assuntos do segundo semestre? Que seriam os assuntos, né, dos aparatos. Teria alguma diferença de estudar, assim, em relação, né, que a gente viu do primeiro semestre, que são os tecidos, para essa questão dos aparatos? Tem 2 coisinhas, na verdade. A primeira é que é importantíssimo, grava essa frase, generalidades vai te ajudar muito. Você vai perceber que tem uma generalidade, aí poucas coisas, de acordo com você vai estudando cada órgão, que vai modificando, esse aqui modificou só esse ponto, esse aqui foi esse outro, mas você tem uma guia, você tem umas generalidades. Se você não fizer isso, você vai achar que cada órgão vai ter tudo diferente do outro, e não é. E o segundo ponto, aí de novo falando, volta para o básico, volta para os temas iniciais. Porque, por exemplo, vai falar lá, adventícia, serosa. O que é uma adventícia? O que é serosa? Se você não estudou bem lá no primeiro tempo, no primeiro semestre, você não vai saber. Aí você vai gastar mais tempo de novo, sempre voltando, enfim.
Eu acho que são essas duas coisas aí que você pode fazer para poder te ajudar bastante no segundo semestre. Outra pergunta. Como estudar para fazer uma prova final, caso seja necessário? Como que seria isso? Aí, primeiro, né, você tem que se organizar para poder literalmente ver o assunto todo. A prova oral, ela é muito diferente de uma prova múltipla escolha. Ela é muito mais básica. Mas o básico não quer dizer que você não tenha que saber das coisas, né? Só que o básico você vai ter que responder mesmo. Entendeu? A prova múltipla escolha, ela cobra muito detalhezinho fino, que às vezes não vai te cobrar numa prova oral. Entende? Só que na prova oral, você não tem aquele tempo de ficar pensando muito. Então já a resposta já tem que estar meio que na sua cabeça. Você não tem a opção de, professor, pula essa e depois eu volto. Então, o que você vai ter que ter? Estar acostumado a falar. E aí, volto a repetir tudo. Sempre repasse. Então, para uma prova oral, você tem que falar o máximo possível durante o seu estudo. Entendeu? Com outro aluno, com o seu WhatsApp mesmo, grava e depois você escuta, para você ir acostumando com a ideia. Aproveitando, né, essa pergunta, como foi a sua prova final aí, oral de histologia e embriologia? Você lembra? Eu lembro. Lembro, faz tantos anos já. Eu lembro que foi muito marcante, né? Como você falou lá no início, quando eu entrei em 2018, não tinha as informações. Então eu fui para a prova, eu não sabia nem que era um bolicheiro. Né? Na verdade, eu achei que era só uma prova a mais. Eu lembro que o pessoal falou assim, tem que fazer a prova final. Eu falei, o que é prova final? Aí o pessoal falou assim, rápido, né? É uma prova que vai cair a matéria do ano todo. Beleza. Tá boa, vamos lá, né? E parece tão inocente, mas é porque a gente não tinha essas informações. E eu fui fazer no dia. Aí, quando eu cheguei lá, a professora falou assim, cadê seu bolicheiro? Eu falei, o que é bolicheiro? Eu não sabia nem que era bolicheiro. Aí ela me xingou, mandou eu tirar xerox lá na hora e tal. Aí eu voltei assim, olhei rápido assim, tudo que eu li eu não sabia. Eu falei, meu pai do céu, isso aqui deve ser o quê? Isso deve marcar algumas coisas aqui só e tal, não sabia nem como é que era. Aí chegou lá, ela sorteou, não lembro as bolichas que eu caí mais, isso aí eu não tenho ideia. E aí você fica sentadinho, né, lá na sala, lá esperando, e você vai vendo o pessoal desaprovando, né, vai dando um desespero, fala, meu pai do céu. Só que também me aliviava, porque eu lembro que algumas, dá para você escutar o que eles estão perguntando. E aí eu escutava assim, na hora que ele perguntava, eu pensava assim, mas eu sei, né, tomara que ele me pergunte isso aí também. E aí eu ficava escutando e tal. Às vezes uma coisa que eu nem sabia, eu aprendi ali na hora mesmo, né? Que às vezes um aluno respondia, ele acertava, eu falei assim, não, ainda bem que ele soube responder, bom que eu aprendi aqui agora também. Enfim, aí me chamaram, aí eu sentei, aí ficou uma professora na minha direita, uma professora na minha esquerda, e aí elas começaram a me perguntar sobre aquela bolicha que eu tinha sorteado, né? Que eu tinha sorteado, você sorteia duas e escolhe uma, né? No caso, na sua época, também era dividida a cátedra, né? Era A e B. Tinha a cátedra A e a cátedra B. Né? Hoje já está unificado. Hoje é tudo AB, vamos dizer assim. Eles falam unificado, mas é tudo AB. Eles seguem sempre a ideia do que era B. E aí elas começaram a me perguntar e tudo mais. Eu lembro que tinha uma professora que ela era bem complicadinha. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer isso com alguns de vocês. Né? Que é o quê? Às vezes você vai pegar um professor que é chato, é um professor sem paciência, enfim, né? E aí parecia que ela realmente queria me complicar, porque tudo que eu respondia, ela ficava naquela pergunta que ninguém quer escutar, né? Que mais? Que mais? Você fala tudo que você sabe, a professora ainda fala que mais, e fala assim, meu Deus, eu não sei mais. Né? Enfim. Só que aí eu acho que Deus me abençoou, porque o celular dela tocou, ela teve que sair. E aí a outra professora, que até então estava caladinha, ela falou a seguinte frase para mim, ela falou assim, olha, fala o mais rápido possível de todos os temas que estão faltando aqui, que você já viu com a outra professora o negócio é mais complicado. Aí eu lembro que eu comecei a falar muito rápido, sei lá, não lembro mais, mas sei lá, pâncreas, eu perguntava assim para ela, tá bom? Ela, tá bom. Aí na hora que a outra voltou, ela perguntou, e aí, onde que a gente parou? Aí a professora boazinha falou assim, não, a gente acabou. Aí ela falou assim, como é que ele foi? Ela, não, ele soube responder bem aqui. Aí ela falou assim, então espera ali naquela salinha que a gente já te chama. Aí eu fui pra salinha lá, não lembro mais, mas foi uns 20 segundinhos. Aí elas me chamaram, você tá aprovado e tal. Não. Aí que eu senti a pressão de uma prova final, entendeu? Aí você ainda teve que esperar numa outra sala, né?
Agora não, a gente já tem a resposta ali na hora. Terminou a prova, ele já fala. Não dá nem tempo pra você sentir, não, né? Mas eu até prefiro, porque uma coisa que me dá muita ansiedade é isso de você ficar esperando a nota. Principalmente nessas provas parciais, né? Afinal, não. Mas as parciais, você demora ali uns 30 minutos pra eles darem a resposta. Não, é horrível, né? Horrível. Parece que é uma eternidade. E você passa mal, a pressão cai. Nossa. Não, eu gosto quando, tipo assim, a gente tá tendo ali a prova final, e aí o professor, o telefone toca, ou ele é interrompido, igual Dá tempo pra você esfriar, né? Exatamente. Na minha, tinha 2 meninas que estavam conversando. E ele tava rendendo minha prova, aí ele teve que parar pra xingar as meninas. Aí eu só observando assim, ele xingando, eu falei assim, tá, deixa eu ficar aqui respirando um pouquinho enquanto ele xinga ali as meninas. Ajuda, qualquer hora. E eu sou rato de prova. Não? A primeira coisa que eu falo, professor, eu tô nervoso. Peraí que eu tô nervoso e você me desculpa, mas quando eu fico nervoso assim, o espanhol também piora, então peço até desculpa se eu me equivocar. Aí ela, não, fica tranquilo e tal. Aí na hora que eu falo de idioma, ela já pergunta, você é da onde? É o Brasil. Aí eu já perco mais uns 5 minutinhos falando. Aí eu já, mas isso é por quê? Porque aí eu me acalmo um pouco, entende? Na minha segunda prova, né, que eu fiz a segunda feita, foi super tranquilo. A primeira, não. A minha experiência da primeira vez, não. Mas a segunda, ele me perguntou... Já foi me perguntando. Parece que nossa fisionomia fala por si, né? Ele já me perguntou assim... você é de onde? Lá do Brasil. Aí eu falei assim... sou de Minas. É porque na hora que você fala o olha... já é diferente, já é diferente do olho dele. E aí no final também ele perguntou se eu ia vir pro Brasil. Aí eu falei assim, sim, com certeza. Tenho muita saudade e tal. Mas foi super tranquilo. Aí tem isso, né? Depende de quem vai tomar a nossa prova. Tem professor e professor. Então as pessoas já têm que ir sabendo disso. Já tá preparado pra isso também. Pede pra tomar uma água, pede pra levantar. Deixa a garrafinha do lado. Outra pergunta. Alguma forma que consiga conciliar e memorizar esse tanto de matéria? Eu vou responder essas só com uma frase. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu respondo. A repetição é a mãe de todo conhecimento. Isso aí não tem nem dica, não. Isso aí é isso aí. Não tem como. Não tem como. Eu acho que é isso também. Não só estudar, e sim revisar. Eu acho que esse é o maior erro. Não revisar. A revisão, ela tem que ter um horário ali no seu cronograma. Com certeza. Né? Tem que ter ali, tal hora, eu vou revisar. Ou então, ou que seja a primeira coisa do seu dia ou a última coisa do seu dia, mas que não deixe de revisar, né? Eu acho assim, cada um tem uma realidade, mas você vai ter que colocar revisão dentro da sua realidade. Ok, não dá para fazer todo dia, não tem problema, mas você vai ter que colocar uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, eu não sei, mas você vai ter que colocar. E a última pergunta, mas não menos importante, seria... Uma pessoa perguntou: é muito caro as aulas com o Tom? E como funciona? Primeiro estuda só e revisa com ele? Eu acho que é fácil você responder, né? Questão de valor. Aí assim, só vou falar a questão de valor. Isso varia muito, porque depende da época que você vai precisar da minha ajuda. Isso eu estou falando se você quiser uma aula particular, né? Se quiser aula com o meu curso e tudo mais, como a gente já falou, né? Me segue lá no Instagram que logo nesse início de janeiro que a gente vai, na segunda quinzena de janeiro, a gente já vai soltar tudo, tá? Agora, vou falar de aula particular, né? De particular, depende do momento que você está me pegando. O que eu digo com o momento? Se eu tiver muito atarefado, eu não vou ter tanto tempo, e infelizmente eu tenho que cobrar mais, porque para eu tirar um tempo que eu estaria descansando para eu dar aula, eu vou ter que cobrar mais. Agora, também, a própria Stephanie sabe, eu tento ajudar muito o máximo que eu posso, entendeu? Então, o que eu puder fazer por você, e você que eu digo, qualquer aluno mesmo, eu vou tentar ajudar, né? Agora, fora isso, o resto da pergunta aí eu acho que é melhor você responder. Não, gente, só uma coisa. A gente, né, eu e meus amigos, né, que fizemos a aula com ele juntos, o Tom tava rendendo as provas finais dele também, né? Provas finais aí que você tava tendo, outras provas, aí no final do ano passado. Então, imagina, ele tendo que ajudar a gente e tendo que fazer as obrigações dele ali da faculdade também, né? Então o valor vai em cima disso, né? Porque se eu tiver tão atarefado, o valor vai ser um pouquinho maior. Se eu tiver mais tranquilo, o valor é um pouco menor. Se você for um aluno que estuda, que me facilita também a explicar, eu vou identificar isso e eu vou até querer te dar muita aula
às vezes assim, com estendendo muito horário. Por quê? Porque fica gostoso. Eu tenho prazer realmente da aula, eu tenho prazer em te ver aprender. Agora, se você não sabe nada, e eu tenho que explicar do beabá, e aí é aquela aula custosa, isso dificulta também. Sim. Entendeu? Então, é uma troca, né? A aula particular, na verdade, ela é uma troca. Ela vai tanto do seu lado, como eu falei, a turma que eu peguei da Stephanie era a melhor turma que eu já peguei, porque eles realmente sabiam, estudavam, tiravam dúvida, tudo que eu pedi eles faziam, né? Que eu peço muita atividade também durante as minhas aulas. E aí, quanto mais você me responde, mais eu vou querer te dar. Agora, se você me responde pouco, eu vou entender só, olha, o negócio dele é só querer aula aqui, ponto final. Então, eu também vou fazer o mínimo que é o que você está me pagando para dar aula para você e ponto final. Aí só contando, né, um pouquinho, assim, como que funciona, né? Como que funcionou comigo e com os meus amigos, né? Porque cada pessoa é diferente, cada aluno, né, ou cada classe tem um nível, né? Como o Tom falou. Então, assim, com a gente, né, as aulas particulares, a gente tinha que ir já com conteúdo, né, estudado. E lá, o Tom dava uma passada também no assunto, né, explicava e também explicava mais profundamente alguns pontos mais importantes ou mais difíceis, né. E ao longo da aula ele também perguntava. Então, por isso que é importante ter esse conteúdo prévio, porque a gente precisa responder ele o que ele está perguntando. E caso a gente ia também sem saber, ele dava o assunto e no final a gente era obrigado a responder. Então a gente também tem que estar prestando atenção ali na aula. A gente às vezes ficava assim, meu Deus, eu ainda não gravei. Não, mas ele forçava a gente a responder e é isso mesmo. A metodologia, até o segredo de professor, hein? Aí vai ter o pessoal me copiando agora para dar aula. Como é que eu faço? Como é que eu imagino a minha aula e eu tento ser fidedigno a isso? Por que eu peço ao aluno para poder, pelo menos, ver a primeira vez? Né? Porque facilita a não ser aquele choque para ele. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, na verdade, eu tento fazer com que você me explique a aula. E aí você vai me explicando. Não tem problema se você não souber, isso aqui eu não tenho ideia. Eu vou te explicar do zero se for necessário. Se for necessário, eu vou abrir o Paint, igual eu abria com os meninos às vezes, para poder desenhar. Sabe? Eu acho que o problema não é esse. Eu quero fazer com que você aprenda e não com que você decore. Depois disso, eu vou fazendo perguntas, principalmente daquilo que é essencial. O que é essencial, você pode ter certeza que você vai tomar uma pergunta daquela. Entendeu? E você vai ter que me explicar. E se não ficar bom a sua explicação, não, explica dessa maneira aqui, que isso aqui está um pouco... Eu estou vendo que você está um pouco equivocado, eu tô sentindo que você está falando decorado, você não está entendendo. Porque a gente já dá aula há muito tempo, a gente já sabe já quando o aluno entende, quando ele não entende, até o caminho que ele usou para poder entender. Uma vez dada essa aula, gaste o tempo que gastar, eu vou te ensinar com o tempo que eu precisar. Para ter a próxima aula, eu só te dou a próxima aula se você me mandar um mapa mental, um mini resumo, mas é mini resumo mesmo, daquela aula que a gente deu, e o áudio daquela aula explicada. Mas o cara é chato? Não é chato. É porque para mim não é interessante eu te dar aula e você não aprovar. Eu quero que você aprenda, eu quero que você aprove. Sabe por quê? Porque você vai depois me indicar. E eu também, como eu te falo a todo momento, eu amo dar aula. Então eu gosto que você aprenda. E não que você me pague e eu falo o que dói a garganta, o que cansa. E para mim não é interessante, entendeu? Então por isso que eu faço todo esse método, né? Para poder realmente você aprender, entendeu? Agora, Tom, eu não estou entendendo nada de nada. Ok, eu também vou te explicar do zero, tá? Então, em relação a isso aí, enfim, é a minha metodologia, né? E se adapta a cada pessoa, né? A cada nível daquela pessoa. Só tendo isso em conta que é bom ter esse conteúdo prévio, mas não quer dizer também que você precisa saber de tudo. O conteúdo prévio, assim, aí vamos ser honestos. Se você viu previamente, você vai gastar menos tempo comigo. Agora, se você não viu nada, eu vou gastar mais tempo. Então, às vezes, sei lá, a gente vai por hora aula, né? Se você já viu um tema, por exemplo, viu previamente, eu vou gastar 1 hora. Exemplo. Se você não viu nada, às vezes eu vou ter que gastar 3 horas. Ou seja, comeu 3 aulas suas. E é isso, gente. Esse foi o vídeo aqui no canal que eu e o Tom fizemos para ajudar vocês aí no primeiro ano de medicina. Você quer agregar mais alguma coisa, Tom? Não, acho que foi perfeito. Agradecer mesmo pela oportunidade. Me coloco sempre à disposição, né, de todo mundo aí para dúvidas relacionadas à faculdade, essa questão de matéria. Pode sempre me perguntar. Eu sou sempre tranquilo para poder responder e tudo mais, sem problema nenhum.
Perfeito, então. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no canal também. Eu que E até o agradeço. próximo vídeo. Tchauzinho, gente. E é isso, gente. Obrigada por todo mundo que ficou aqui até o final desse vídeo. O nosso intuito aqui foi dar o máximo de dicas possíveis para você aí que está ingressando nesse primeiro ano de medicina na UNLP. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.